tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Na nossa aula de hoje, a gente continua falando da família Colonna. A Basílica dos Santos Apóstolos é uma das mais antigas de Roma. A gente já tem dados dela até antes do século VI, mas com mais precisão, a partir do século VI, em 560, o Papa Pelágio I vai construir uma igreja para comemorar o triunfo de Narses, que era um general eunuco, que tinha reconquistado Roma das mãos dos godos. Então, Roma estava dominada pelos godos e esse general conseguiu reconquistar Roma, dando de volta a Bizâncio, ao império que a gente chama de bizantino. Então, essa igreja foi construída lá no século VI. Ainda temos alguns restos na parte subterrânea, em algumas escavações arqueológicas que tem nessa área aqui da Basílica, de restos de mosaicos, da pavimentação dessa primeira fase aqui da igreja. Depois, essa igreja vai acontecer um terremoto e o edifício vai praticamente ser destruído e será reconstruído no século XV, justamente pelo Papa Martinho V Colonna, que foi aquele Papa que trouxe definitivamente a cúria, a corte papal, de volta para Roma depois do período de Avignon e do cisma da Igreja Ocidental. E ele vai fazer essa reconstrução da Basílica, e a partir desse momento a igreja será dedicada aos 12 apóstolos. Antes, ela era dedicada somente a São Filipe e a São Tiago Menor, porque que estavam e estão as relíquias desses apóstolos. A partir do século XV, ela passa a ser dedicada aos 12 apóstolos e não só aos dois que estão ali, que a gente tem os restos mortais ali. No final do século XV, a gente vai ter outra reestruturação a pedido do Papa Sisto IV e do cardeal Giuliano della Rovere. O cardeal Giuliano della Rovere será o futuro Papa Júlio II. Então, nós temos aqui duas figuras importantes que vão pedir a restauração e vão patrocinar a restauração dessa igreja. A gente vai ter, nesse momento, projetado aquele pórtico da fachada, aquela entrada ali, que a gente chama de lógia, né? Com os arcos, e também serão realizados os afrescos que decoravam a ábside da igreja, que tinha como tema a ascensão de Cristo. Esses afrescos não estão mais na Basílica, porque eles foram destruídos quando a igreja foi toda reestruturada no século XVIII. A gente tem somente algumas peças desse afresco que decorava a ábside, que estão nos museus vaticanos e também no Palácio Quirinale. Por que esses afrescos são importantes? E eu fiz questão de trazer para vocês dentro dessa aula, apesar dele não comentar dentro do livro. Meloso da Folie foi um dos grandes artistas do Renascimento italiano e aqui em Roma também. Ele foi nomeado Pictor Papalis, ou seja, pintor do Papa, pintor oficial do Papa Sisto IV, o que mostra a importância e a qualidade técnica desse artista, Meloso da Folie. E ele vai criar, pela primeira vez, vamos dizer, no Renascimento, com perfeição a técnica do scorcio, que é escorço, que quer dizer encurtar. O que essa técnica faz? Ela é importantíssima para a gente criar a decoração, principalmente em tetos, ou quando a gente tem uma perspectiva muito longe. Então, essa técnica é aquela que vai alongar um pouco os corpos. Então, escortio quer dizer você alongar e encurtar, dependendo da situação que você precisa, para dar profundidade e para que a gente enxergue a composição da melhor forma possível. E essa técnica foi
praticamente aprimorada em todos os sentidos aqui pelo Merlozzo da Fouly, que misturou a técnica de perspectiva do Andrea Mantegna, que foi um grande artista do Renascimento também, com as cores do Piero della Francesca. E aí, o resultado desse estudo aqui do Merlozzo da Fouly, com a técnica do escorço, vai ser aplicado nessa ábside. E ela foi importantíssima, esse afresco foi importantíssimo porque muitos artistas foram lá nessa Basílica dos Santos Apóstolos para estudar e entender como é que o Meloso da Folie tinha feito essa composição de forma que a gente conseguisse ter uma pintura perfeita do ponto de vista de você enxergar as pinturas em uma ábside ou em um teto. E um desses artistas foi justamente o Michelangelo Buonarroti, que vai estudar esses afrescos para depois desenvolver o teto da Capela Sistina, que foi o primeiro afresco que o Michelangelo realizou na sua vida, o primeiro afresco completo. Michelangelo faz os afrescos do teto da Capela Sistina entre 1508 e 1512. E aqui estamos falando desse afresco aqui da ábside no final do século XV. Então estava lá recém-feito praticamente essa composição aqui da Ascensão de Cristo, para que os artistas pudessem estudar, incluindo o nosso Michelangelo. Então, dentro dessa igreja, nós tínhamos uma das obras mais importantes da história do Renascimento e que, infelizmente, acabou se perdendo quando a ábside foi destruída, de fato, para remodelar toda a igreja. Temos alguns fragmentos, esses que eu trouxe aqui para vocês, são fragmentos que estão expostos na Pinacoteca dos Museus Vaticanos, que, aliás, é um local que eu recomendo muito ser visitado dentro do museu. Normalmente, quando se visita o Museu do Vaticano, as pessoas não vão na Pinacoteca, mas dentro da Pinacoteca, logo que a gente sobe a escada, para a direita, a gente tem a Pinacoteca, onde nós temos obras do Giotto, do Rafael Sanzio, do Caravaggio, do Bernini e também esses fragmentos aqui que faziam parte, então, da Basílica dos Santos Apóstolos. Bom, gente, então a gente se vê na próxima aula. Bom descanso para vocês. Um beijo.